começou na década de 40. É uma literatura, pessoal, que ainda está tateando. Ainda estão sendo encontradas obras, estão sendo analisadas, está sendo feito o peneiramento, saber quais são as obras que realmente são representativas, é o que a gente chama de cânone. Então a literatura ainda está nesse processo. Então a literatura que não está ainda totalmente consolidada, né? Então quando você vai estudar literatura brasileira, os nomes já estão definidos. Machado de Assis, José de Alencar, tal, tal. Aqui não, eu ainda estou definindo, né? O cânone, quais são os autores que são mais representativos, quais são as características da obra de cada um deles. Depois ele tem uma discussão sobre a relação da língua portuguesa com as línguas étnicas e com o crioulo. Eu disse que ia falar e acabei esquecendo. O crioulo, pessoal, é uma língua que é chamada de não natural. Outro nome que se dá é língua de contato. É uma língua que nasce através do contato de duas línguas naturais. Então você tem muito essa língua de contato no cais do porto, nos cais de porto, né? Porque ali você tem pessoas chegando do estrangeiro e o contato com esse pessoal local vai gerando um idioma misto, que é a mistura das duas línguas, né? Então, o crioulo, ele é fruto, esse crioulo que estamos estudando, desses 5 países, é o fruto do contato da língua portuguesa com as línguas étnicas. Ora, como o Guiné-Bissau tem 30 línguas étnicas, logicamente não existe um crioulo só. E não apenas isso. O crioulo, pessoal, ele pode estar mais próximo da língua portuguesa ou mais próximo da língua étnica. Vai depender do contato do falante com a escola. Quanto mais escolaridade, ele tenderá a falar mais o português. Eu conheci uma pesquisadora, um desses congressos, que ela morou 6 anos em Guiné-Bissau. E ela disse, olha, existem pessoas que falam crioulo, que é praticamente o português, se só tem diminuição. Por exemplo, cão, ele chama cane, né? Em vez de cão, ele chama cane. Palavras assim, você tem uma mudança muito pequena. Mas tem alguns que falam praticamente a língua étnica, e essa só com legenda para a gente entender. Então, pessoal, o crioulo não é uma língua que se mostra de uma maneira única, padronizada. Por isso a dificuldade de se estabelecer, né, um padrão para ela. Há esforços muito grandes de linguistas locais de criarem gramáticas em crioulo, dicionário de crioulo. Mas observem, em São Tomé e Príncipe, 2 ilhas, você tem crioulos diferentes. Em Cabo Verde, que são várias ilhas, você tem crioulos diferentes também. Por quê? Porque cada ilha foi colonizada com pessoas vindas de diferentes partes da África. Quando o português ali chega, não existiam pessoas morando nas ilhas. Então Portugal foi trazendo negros vindos de locais diferentes e portugueses também passaram a conviver em ilhas. Então você tem a formação de crioulos diferentes, ok? Então toda essa relação da língua com as línguas étnicas, com o crioulo, é discutido também nesse texto. O papel da imprensa. Notem que são questões que eu já discuti hoje. Uma breve discussão sobre o negritudismo, nós vamos ter uma aula só sobre isso, gente. Então não se inquietem os vossos corações, tá bom? Vamos ver isso. Então o que é o negritudismo, pessoal? Foi um movimento de ressurgimento de uma cultura silenciada durante séculos. Começou esse movimento no Haiti, em Nova Orleans e em Cuba. Atravessou o Atlântico, foi para a França e de lá se espalhou para o mundo. É uma literatura que busca valorizar a cultura negra, né? Ok? Então nós vamos ver isso com calma,
não se inquietem, leiam lá o que está escrito e depois nós vamos discutir. O processo de independência, como se deu nas 5 ex-colônias, e finalmente ele começa a trazer as primeiras discussões sobre a poesia na África, começando com a poesia, não, com a literatura na África. E começa falando de Espontaneidades da Minha Alma, que é um livro de 1849, o primeiro livro de um africano da lusofonia publicado na África. Nós tivemos textos publicados fora da África, mas dentro da África é o primeiro produzido por um africano. Espontaneidade da Minha Alma é produzido por José da Silva Maia Ferreira, que era angolano. E ele cita também uma noveleta chamada Nyamuturi. Nyamuturi, nós vamos falar mais demoradamente sobre essa obra. E finalmente, pessoal, o texto 3, ele vai mostrar como se dá a relação do colonizador com o colonizado. Como essa relação, ela influencia a literatura, né? Então eu pincei algumas passagens do texto, só para pontuar mesmo. Ele começa de uma maneira, né, avassaladora. O colonialismo, todos sabemos, é a negação da personalidade do outro. Então ele vai explorar e como o colonizador, pessoal, não respeita a cultura do colonizado. Talvez o exemplo único que contrarie isso seja quando a Macedônia dominou a Grécia, né? Porque a Grécia, a cultura grega era tão suntuosa que continuou dando as cartas, né? Tanto é que Roma vai absorver os deuses, né, os deuses da Grécia. A Roma também tinha politeísmo, mas os deuses eram... a definição de cada um era muito vaga, muito imprecisa. Então, houve essa recorrência ao politeísmo grego para poder tornar mais definível, né, mais definido os deuses da Roma. Então ele vai explicar, gente, como se dá isso. Ele vai inclusive mostrar os vários momentos como é que é. Então, Roma, pessoal, obrigava todo o povo que ele colonizava a falar o latim. Como ele fazia isso? Ele colocava uma lança no pescoço da pessoa? Não. Ele usava as instituições. Primeira coisa, todo o negócio tinha que ser feito em latim. Venda de terras, casamento, batizado, essa coisa toda, tudo em latim. Os cartórios só funcionavam em latim. As escolas só funcionavam em latim. Então ele ia criando aparatos para obrigar o povo a falar a língua. Ele pegava também os mais jovens e tirava lá daquele país e levava para servir ao exército romano num local bem distante, num país muito longínquo. Lá ele era obrigado a falar o latim para poder se comunicar com outras pessoas que foram igualmente arrancadas de seus países para conviver ali. E aí, gente, ele acabava o povo sendo obrigado a falar latim. Claro, falava um latim todo estropiado. Daí que deu origem às línguas neolatinas. O português seria, entre aspas, um latim mal falado. E por aí vai. E aí ele diz como, pessoal, Portugal valeu-se dessas estratégias para silenciar a cultura do outro. Então vocês veem, por exemplo, que as escolas só usavam a língua portuguesa. E aí ele vai usar a igreja, pessoal, também para demonizar a religião do outro, né? A igreja, preferencialmente, ela queria as crianças, não queria gente caduca não, grande não. Ela queria criança para educá-la desde o início, né, com a fé nos santos, né, que formam o credo católico. E aí quando a criança crescia, ela não queria saber mais da sua religião própria. Ele também criava, pessoal, uma elite mestiça ou negra. Então você favorece algumas pessoas ou alguma tribo para que ela seja utilizada para escravizar, para dominar o outro.
Isso é uma estratégia antiquíssima. Eu falei aqui dos Estados Unidos usando os sunitas, né, para dominar os xiitas, né. Lá no Afeganistão você tem também a marginalização, né, do grupo que agora voltou, né, com toda a força. Então você cria um escudo para te proteger e ao mesmo tempo uma lança para atacar o adversário. Então essa elite, pessoal, ela vai favorecer com que o outro seja tenha a sua cultura trocada pela cultura do colonizador. Esse processo chama-se assimilação. Só que existe uma contradição nesse processo. Na hora que eu crio uma elite, pessoal, mais cedo ou mais tarde essa elite local vai tomar consciência de que está sendo usada. E aí, muito devagarinho, ela começa a produzir discursos que vão contra o colonizador, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Essa elite, ela começou aos poucos a ir contra o colonizador. Para trazer um exemplo mais claro, próximo de nós, eu tenho que falar para vocês das SEI, C-E-I. Você sabe o que é SEI? Não sei, pois eu vou dizer. SEI com C significa Casa dos Estudantes do Império. Olha qual foi a ideia da época, o ditador de Portugal. Sim, Portugal teve um ditador cruel, que ele ficou de 1927 até 1969. Em 70 ele tem um AVC, outros ficaram no lugar dele, mas não tinham a mesma força. E aí em 74 acaba a ditadura do Salazar, né, que foi com a Revolução dos Cravos. Salazar teve uma ideia: eu vou criar na África pessoas que me representem. Então ele criou a Casa dos Estudantes do Império. Havia uma em Coimbra e duas em Lisboa, é o contrário disso. Então essas casas eram casa de estudante, como a casa de estudante que tem na UFC. Então as pessoas vinham da África estudar e moravam nessas casas. E aí iam fazer faculdade. A ideia era que essas pessoas, quando formadas, servissem ao colonizador. Deu certo? Nananina não. Porque na época, pessoal, essas pessoas, por coincidência, eram pessoas assim que tinham uma bagagem cultural muito forte. Era um momento rico, era um momento de Guerra Fria, né? Então, ao invés de Songbook da Lady Gaga, eles escutavam, liam na época Karl Marx, Engels, tantas pessoas assim. E aí eles foram, pessoal, em segredo, faziam reuniões em que eles começaram a discutir como atacar o colonizador. É o que a gente chama, pessoal, o ovo da serpente, né? Dentro do útero da besta começou a nascer aquele que o iria destruir. Então esses intelectuais foram se criando, se formando, pessoal, e deram origem aos partidos políticos que conseguiram chegar à independência. Então nós temos Agostinho Neto, Francisco José Tenreiro, estou citando só alguns, Noemi de Souza, Pepetela, né? Essas pessoas todas, pessoal, se formaram nessas escolas que o colonizador criou. Então essa é a contradição. Ao momento que eu tento criar pessoas para ser meu escudo e minha lança, esses escudos e essas lanças podem ir contra mim. Então foi exatamente o que aconteceu e aí levou à ruptura. E aí ele termina o texto, pessoal, mostrando que por mais que o colonizado se esforce para tirar a cultura do colonizador de si, quando ele rompe os laços, né? O ex-colonizado, por mais que ele queira exorcizar esse fantasma, simplesmente é impossível. Eu digo sempre, né? Quando o primeiro índio viu ao longe a caravela que chegava, nunca mais
todo aquele imaginário indígena seria o mesmo, porque ele foi obrigado, dentro do seu código, né, dentro do seu sistema, a incorporar uma coisa estranha, que era aquela caravela. Como explicar? Isso não existia, né? Então, na hora, pessoal, desse contato, é inevitável, veio para ficar, transformado, modificado, atualizado. Se você quiser usar o exemplo do Oswald de Andrade, né? Antropomorfizado, né? O canibalismo, pegar a cultura do outro, devorá-la e transformá-la em sangue tutano que vai me abastecer, né? É uma posição contrária ao colonizado. O colonizado nega a sua cultura e absorve a do outro, né? É você dizer, eu vou customizar minha camisa. Cidadão, existe a palavra personalizar em português. Por que você está usando costume, né? Então, em vez dessa atitude, eu uso a cultura do outro para me fortalecer. Então, gente, ele vai dizer que a cultura, a literatura em específico, uma cultura de uma maneira geral, foi radicalmente transformado com a presença, né, secular, foram vários séculos, né? 500 séculos da cultura do outro presente ali. Ele diz, claro, há diferenças quando você compara o espaço urbano e o espaço mais do interior. O espaço urbano ele é mais transformado, porque é uma cultura mais, né, cosmopolita. Mas mesmo no interior do país, já não é mais o mesmo. Então falar de autêntico, purismo, nessas coisas todas, é uma tolice sem fim. Hoje em dia, então, com a velocidade que a internet nos propicia, né, falar de algo autêntico. Gente, a quadrilha nossa junina, ela veio da Europa. Era a chamada contradança, né? Você vê no E o Vento Levou, nesses filmes antigos, aquelas danças lá em que as pessoas ficavam em fileira, né? A dama e o cavaleiro se juntavam e iam fazendo trocas de pares. Ali deu origem à quadrilha. Tivemos um movimento erudito que virou popular. E hoje em dia esse movimento popular está virando erudito de novo, né? Com a apropriação do capital, né? Essas quadrilhas que antes eram espontâneas, hoje em dia você tem um padrão de roupa só, né? A coisa modificou-se muito e virou uma linha de produção, né? Então a cultura alienou-se. Então isso é normal, é natural. Então quando eu falo da cultura portuguesa, aquela cultura não era pura, ela foi... Gente, os muçulmanos passaram lá em Portugal 7 séculos. Aquela cultura foi transformada pela cultura do outro. Roma passou ali, os cartagineses passaram por ali. Então essa história de cultura pura, né, não existe. Ok? Então ele termina dizendo isso, pessoal. Claro, ficaram os grandes espaços do interior, afastados da zona litorânea, libertos da erosão europeia, fiéis às raízes culturais africanas. No entanto, mesmo aí, onde os ecos europeus são escassos ou quase inexistentes, ainda aí nesse tudo ficou como aqui, aí nem tudo ficou como há 500 anos. Ainda aí, as marcas da transformação se podem detectar. E ele fecha dizendo, na verdade, 500 anos depois de colonizado, o país está diferente, por força da presença do colonizador. E o que vão os africanos, nesse caso angolano, moçambicano, guineense, tal, fazer? Tentar voltar atrás? Evidentemente que não. Aquilo que for objeto de profunda resistência, origem de aturada confrontação, etc., agora é um dado adquirido, faz parte integrante do corpo cultural, social e psicológico dessas comunidades. Então, o elemento que antes era externo, pessoal, foi incorporado. Ele faz parte agora desse novo caldo cultural. Então,
Esse objeto, pessoal, foi ressignificado. Se você levar esse objeto lá para o país do colonizador, ele não vai reconhecer. Então, por exemplo, os orixás que nós temos aqui, vocês não os encontrarão desse jeito lá na África, não encontrarão. Eles são frutos, pessoal, de transformações, né? Então, por exemplo, quando eu incorporo a figura do caboclo, né? O caboclo, pessoal, é um elemento vindo do indígena. O caboclo é a mistura do branco com o índio, né? O preto velho, outras figuras que vão aparecer ali, é uma religião transformada. Porque é isso, é como você tem café e leite, né? Você coloca um outro, já é uma nova mistura, já é uma nova coisa. Gente, estamos chegando ao fim. Eu queria saber se vocês querem fazer perguntas. Não se reprimam, fiquem à vontade para fazer perguntas. Sou todo ouvidos. Se eu não conseguir responder, no próximo encontro eu pretendo trazer a resposta. Nós temos ainda 10 minutos aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Me escutam? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida? Renata Ellen Couto saiu da reunião. Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Queria pedir a vocês que usassem. Professor, ficou tudo claro. O senhor é excelente, maravilhoso. Professor, eu sou o melhor professor que eu já tive. Fala que é isso. Estou inventando, gente. Olha, pessoal, eu queria que vocês utilizassem o nosso canal para trazer perguntas, né? Vamos utilizar isso em nosso favor. Não tenham vergonha, não. Aquele que não se sentir à vontade pode me procurar em separado. Só peço que usem mensagem escrita, né? Eu tenho dificuldade danada com áudio. Isso é coisa mesmo de velho, tá? Acabei de completar 55. Mas confesso que envelheci muito mais do que isso durante esse período longe. Então, gente, nada mais restando a dizer. Queria agradecer a vocês ficarem até o momento, né? Até agora. Temos apenas 7, 8, 9, 10, 11, 12 dos mais de 20 que entraram. Então, semana que vem não teremos aula presencial. Eu passarei para vocês o material e a gente se vê até lá. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Opa, foi uma aula muito boa de fato. Obrigado, gente. Ok? Então a gente se vê neste mesmo canal e horário daqui a 2 semanas. Eu vou dizer quando a aula será, vou trazer o link no momento devido, tá bom? De nada, gente. De nada. Grande abraço. Até.